Essa é a Praça do Popolo ou Praça do Povo, e que está localizada em Roma. É uma praça histórica e uma praça que abriga aqui muitas igrejas históricas e também museus. E também existe muitas lojas aqui nos seus corredores, já lojas aí bem contemporâneas. E nessas duas igrejas em específico, nós estamos vendo agora, nós vamos visitar uma delas, que é a Igreja de Santa Maria dos Milagres, pois ela está recebendo uma exposição temporária chamada Fusão de Arte Contemporânea e Textos Bíblicos, do artista italiano Marco Manzo. Ele é um artista que faz trabalhos esculturais e que tem feito esse tipo de trabalho, trazendo aí para dentro da igreja uma visão e uma perspectiva diferente nessa cidade que já é um museu a céu aberto. À medida que vai andando aqui em cada canto, é possível conhecer cada espaço que faz parte da história. E falando em história, também há um museu nessa praça chamado Museu Leonardo da Vinci, onde tem diversas réplicas daquilo que ele construiu ao longo dos seus projetos ideológicos. Vamos conhecer, portanto, a Igreja de Santa Maria dos Milagres, que está ao lado aí da sua irmã gêmea, e conhecer também a exposição de arte que vai estar presente no seu interior. Essa basílica barroca do século VII, ela foi projetada por Carlo Rainaldi e finalizada aí com a colaboração de Bernini. A sua construção iniciou em 1675 e foi finalizada em 1681. Como eu já havia dito, ela é chamada Igreja Gêmea por conta da sua aparência exterior, pois ambas foram construídas com a ideia de serem similares na parte externa. E elas surgiram ali quando estavam fazendo a restauração no século XVII da porta de entrada principal de Roma, chamada aí de Porta do Povo. Na época, o Papa Alexandre VII ele havia encomendado o projeto ao arquiteto Carlo Rainaldi, que incluía aí essas duas igrejas de planta central, e ambas sendo idênticas. E assim como a sua irmã gêmea, a Igreja Santa Maria dos Milagres foi financiada pelo cardeal Girolamo Castaldi, e que há o brasão presente aí nas duas, demonstrando aí esse financiamento e a época ele que estava à frente. Ela tem um plano circular que estende aí uma elegante torre cineira do século XVIII de Girolamo Teodoli e uma cúpula ortogonal. No seu interior aí é ricamente decorada em estuque, obra de Antônio Rage, que foi pupilo de Bernini. Ao longo da caminhada no interior da igreja, vai ser percebido que há uma exposição temporária de uma mostra artística que se intitula Fusão de Arte Contemporânea e Textos Bíblicos, onde o artista Marco Manzo ele apresenta obras que ilustram os salmos nos tempos atuais, explorando as mãos que ferem e as mãos que curam, interagindo assim as obras com o ambiente sagrado aí para explorar esses temas de cura e sofrimento. Então nós temos aí exposições que estão escritos no Salmo, como se fosse uma transposição dele atual, com essas mãos em gesso. Então, ao longo da caminhada vai ser visto esse tipo de trabalho artístico, dessa exposição temporária que vai ficar ali só um certo período. Há nessa igreja os monumentos aos cardeais que foram projetados por Carlo Fontana, que também é autor aí do projeto da cúpula e do lustre. E os bustos em bronze foram completados por Girolamo Lucente. E no altar-mor há uma cópia da imagem milagrosa de Nossa Senhora dos Milagres. Logo ao entrar na igreja, a primeira capela à direita tem um altar dedicado a Nossa Senhora de Betarrã, chamada assim por conta de um pequeno santuário de Betarrã que está localizado ali perto de Lourdes, na França. E o local que é pertencente aí à fundação da Sociedade dos Padres do Sagrado Coração.
E lá encontra-se uma reprodução dessa Madonna feita por Renoir. A coroa de ouro colocada sobre a cabeça da Virgem é datada de 1646 e foi uma das primeiras a ser aplicada a uma imagem sacra. A fachada dessa igreja apresenta um prômos retangular profundo e ele é coroado aí por um tímpano onde está gravado o nome do cardeal Gastaldi, que foi o patrono e comissário do edifício. Da mesma forma como eu havia dito, há também essa nomenclatura na igreja irmã, que é a igreja ao lado de Santa Maria do Monte Santo. E ainda na parte externa, 10 estátuas adornam aí a balaustrada externa do edifício e apresentam santos. Elas foram executadas ali de 1676 até 1677 por Filippo Carcani, Ercole Ferrata e outras pessoas que complementaram o trabalho artístico ali no local na parte externa. Quando a igreja foi concluída por Carlo Fontana, ela foi consagrada e aberta ao público em 1681. Muito embora ela tenha semelhança externa com a igreja de Santa Maria dos Montes, o espaço disponível não era igual e por essa razão teve que resolver o problema da seguinte forma: a igreja de Santa Maria dos Milagres recebeu uma cúpula octogonal em vez de uma dodecagonal que era na igreja dos Montes, e uma planta circular ao invés de uma elíptica, como ocorria nessa mesma igreja. E a devoção a Santa Maria dos Milagres é comumente associada a imagens pintadas, esculturas que se tornaram ao longo do tempo populares devido a relatos de milagres. E após conhecer toda a história dessa igreja, Santa Maria dos Milagres, vamos falar um pouco mais sobre essa exposição que está aqui no seu interior. E essas instalações, que são obras aí feitas em mármore branco de Carrara e que representam as mãos de mulheres e homens que testemunharam a violência contra a mulher e até hoje testemunham. E essas obras, elas participaram aí da 58ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza. Esse artista, que também é tatuador, design gráfico e também escultor contemporâneo, ele trouxe essa idealização para dentro da igreja, e o objetivo dele é investigar por meio dessas obras refinadas os sentimentos humanos e em particular o tema da violência contra vítimas indefesas. E na igreja de Santa Maria dos Milagres, essas esculturas, elas estão acompanhadas em surpreendente e perfeita harmonia com os textos bíblicos, e que, muito embora tenham sido escritos em tempos antigos e em contextualizações culturalmente distantes dos nossos, essas citações bíblicas, assim como a obra de Marco Manzo, elas testemunham uma experiência vivida que une a experiência do ser humano em todos os tempos e lugares. E na história, como na vida, deparamos aí com eventos indecifráveis, e essas muitas perguntas, elas permanecem sem resposta e frequentemente os relatos não se encaixam. A vítima geralmente aparece indefesa diante da arrogância e o grito de socorro permanece ali na perpétua expectativa de uma resposta. E ele vem trazendo então na sua linguagem artística todo esse sofrimento e contextualiza aqui com esses textos bíblicos e que trazem a expressão que, apesar de tudo, esses textos bíblicos, assim como as esculturas do artista, são permeadas por uma fé obstinada e radical ali na possibilidade de redenção e também de salvação. E o percurso proposto pelo artista, ele vai fazendo essa documentação surpreendente entre os trabalhos contemporâneos e também esses textos que são bíblicos e antigos. E essa contemplação dessas mãos violentas e das mãos amorosas, elas vão acompanhando o nosso caminho, porque cada um pode olhar para suas próprias mãos ali e perguntar se elas são fontes de sofrimento ou de consolo para os outros. E não só para aqueles que amamos, mas também, sobretudo, para aqueles desamparados da terra que encontramos aí na medida do nosso percurso de vida. E essa é a ideia
que ele traz para dentro dessa exposição ao unir a igreja e a arte contemporânea. Já essa cruz, que é chamada de Cruz Gloriosa dos Milagres, ela será incorporada ao acervo artístico aqui da própria igreja e é uma monumental obra feita de 4 metros de altura e realizada aí com técnicas e materiais mistos. E como pôde ser visto, essa obra da cruz, ela culmina ali com uma mulher que repousa ali pacificada aos pés da cruz. É uma espécie daquela a quem o ressuscitado se revelará primeiro e que poderia ser a primeira redimida, chamada também de Madalena pacificada. E assim encerramos então a visita a essa igreja e também a exposição desse artista contemporâneo.